Muito bem, vamos dar sequência no nosso estudo do nosso livro Nas Fronteiras da Loucura. Manuel Filomeno de Miranda na autoria espiritual, Divaldo na psicografia, capítulo número 5, Primeiras Providências. Só para lembrarmos um trecho interessante que nós encontramos no nosso capítulo passado, lembrando que nós tivemos a apresentação de duas personagens, Angélica e Juvencio, dois bons espíritos que reencarnaram com o compromisso de auxiliar Julinda na sua reencarnação tão difícil, porque era uma reencarnação provatória e expiatória. Vieram então ao plano físico para serem ali os orientadores, os pais, para ajudá-la nessa sua jornada. E vimos aqui claro, bom dia, Andréa, vimos aqui claro que infelizmente ela acabou fracassando naquele objetivo, iniciando numa nova direção um outro ciclo de expiações e provas bastante difíceis. Um trecho que chama a nossa atenção, enquanto Dr. Bezerra, juntamente com o Dr. Figueiredo, ali junto com também Filomeno, na conversa que eles tinham, um trecho bastante interessante para nós, que traz aqui uma visão sobre a preparação de uma reencarnação. Embora eles estivessem focando a atenção em Julinda, assim como também em Juvencio e Angélica, que todos eles, cada um, dentro das suas condições e necessidades, participaram e assumiram também responsabilidades nessa nova existência. Então aqui uma orientação importante, de uma orientação genérica, diz assim para nós: uma reencarnação, por mais dolorosa, e uma situação corporal por menos expressiva, para observadores apressados, resultam de cuidadoso labor em que se programam diretrizes e tomam-se providências várias com objetivos superiores. Os resultados, porém, porque a violência não está inscrita nos códigos divinos, dependem de cada candidato ao cometimento. Então, por mais dolorosa ou por menos expressiva que seja a nossa presença no mundo, todas as reencarnações são cuidadosamente elaboradas e sempre tendo como objetivo o sucesso. Então nós vamos encontrar, por exemplo, eu comentei com vocês numa certa ocasião de estudos, que eu havia assistido um documentário intitulado Serra Pelada, aquela região do norte do Brasil, onde durante os anos de 1970, 1980, nós encontrávamos ali um intenso garimpo por parte de pessoas que traziam o sonho ou a ilusão, a fantasia da riqueza. E nesse documentário, bom dia, Regina, e nesse documentário eles filmavam o ir e vir de pessoas que desciam aquelas valas que eram cavadas em busca do ouro, naquelas escadas precárias, aqueles homens sujos, muitas vezes até irreconhecíveis pelo fato de estarem ali cobertos de lama, subindo e descendo, carregando ali sacos de terra para que pudessem ser mineradas, pudessem ser ali tratadas, para a tentativa de encontrar o ouro, ou aquelas pequenas pedrinhas de ouro. E é bastante interessante nesse documentário, porque a gente olha, eles não focavam em nenhuma personagem especial, mas a gente via aquele formigueiro humano, pessoas indo e vindo, ali aparentemente sem identidade, pessoas vivendo num automatismo em busca de uma ilusão, de uma fantasia, pessoas que não se sabe quem eram, se tinham famílias, de onde vinham, qual era o desejo que eles tinham, pessoas simplesmente misturadas no meio daquela multidão. E por mais inexpressivas que fossem aquelas reencarnações, aparentemente, para nós, como foi colocado nesse trecho,
ainda assim aquele indivíduo, no meio daquele bolo todo, vivendo apenas em função daquele garimpo, a reencarnação dele foi programada. Então a gente acha que somente aquelas pessoas que trazem uma vivência muito expressiva, ocupando uma posição na sociedade de destaque, seja pela sua habilidade, seja pela sua crueldade, seja por qualquer outro motivo, que as pessoas simplesmente anônimas, diante da visão da sociedade, que essas pessoas foram simplesmente esquecidas. Mas não, como foi colocado para nós aqui, essa visão traz exatamente isso. Quando nós estendemos o nosso olhar, por exemplo, para as regiões do Brasil, para outras regiões do mundo, quando nós vemos assim lá no meio do nada, aquele grupo de indivíduos que se encontra ali, ou aquele indivíduo que se encontra no meio de uma comunidade, que a gente simplesmente, entre aspas, não faz falta nenhuma para o mundo, segundo essa visão apressada que nós temos, na verdade ele se encontra encarnado com uma existência trazendo um planejamento, um projeto reencarnatório, tendo ali um compromisso muito grande entre pessoas encarnadas e desencarnadas. Então é valioso nós pensarmos dessa forma para percebermos que ninguém se encontra aqui no mundo abandonado, se ninguém se encontra aqui no mundo isolado. Bom dia, Miriam. Então aqui, mais uma vez, a reencarnação, por mais dolorosa, e uma situação corporal por menos expressiva, para observadores apressados, ou seja, dolorosa ou inexpressiva para a visão dos apressados, mesmo essas resultam de cuidadoso labor em que se programam diretrizes e tomam-se providências várias com objetivos superiores. Agora, o resultado, como é colocado aqui, depende realmente de cada um, porque a violência não está inscrita nos códigos divinos, mas o livre-arbítrio nos dá condições de tomar ali as nossas decisões. E as decisões equivocadas nos levam ali para consequências também dolorosas. E diz ainda aqui nesse trecho, aqueles que se consideram e se afirmam abandonados pelo Senhor, invariavelmente refletem a ignorância ou a ingratidão que os entumece com o vapor venenoso do orgulho. Uma programação de tal natureza, e elas são inumeráveis, movimenta expressivo número de criaturas em ambos os lados da vida, recorrendo-se a providências diversas para que logre êxito. No entanto, as paixões inferiores, muito arraigadas nos espíritos, que não lutam afanosamente pelo desobrigar-se de suas injunções, põem a perder, não raro, todo esse grande esforço, complicando a própria situação para reclamarem posteriormente, lamentando a sorte. Então aqui, o foco nesse caso era Julinda, a nossa personagem principal aqui nesse momento da nossa história, mas aqui a gente viu que é uma visão genérica que nos traz ali elementos valiosíssimos para analisarmos não apenas as nossas próprias reencarnações, como também as reencarnações daqueles que porventura cruzem o nosso caminho. Cruzem de uma forma próxima ou de uma forma distante, mas todos estão encarnados trazendo uma programação reencarnatória, mesmo que ignorem completamente essa realidade. Então esse trecho foi bem interessante que nós vimos, porque depois aqui ele voltou a falar então do Juvencio, voltou a falar de Angélica, desses irmãos aqui que constituíram essa família, lembrando que o Juvencio desencarnou cedo, porque a sua programação trazia ali uma reencarnação breve, ali por volta dos 40 anos de idade, quando então Angélica herdaria o patrimônio da família, que era uma família que trazia ali uma estrutura financeira significativa, exatamente para que o Juvencio, esse espírito merecedor, tivesse ali apenas a preocupação de cuidar daquela família, e não aquela preocupação de trabalhar dia a dia para poder ter a sustentação. Então, sendo um espírito virtuoso, ele saberia lidar com esse patrimônio. Mas aqui foi colocado para nós também algo curioso, que a Julinda, assim que ela reencarnou, ela já trazia as dificuldades de adaptação ao mundo físico. Exatamente porque ela saía de um ambiente no plano espiritual bastante
perturbador que trazia para ela muito sofrimento, e agora na reencarnação ela vivia isso. Então, desde o início, como foi colocado para nós, ela vivia ali então, na primeira infância, né, insônias, pesadelos, distúrbios de comportamentos acentuados. A partir dos 3 anos foram detectados aqui disritmias cerebrais, quando ela foi tratada, por exemplo, né, tratada por neurologistas. A família procurou sempre trazer educação moral, educação religiosa, mas era aquela jovem problemática, porque na adolescência ela já começava a manifestar os desequilíbrios no campo genésico, que ela então alimentava já há muito tempo. E era exatamente essa uma das grandes provas que ela viria vivenciar agora, né? Então essa foi a história que foi contada para nós. E aqui Angélica, então a senhora Angélica estava presente em desdobramento no hospital. Ao lado dela estavam ali Dr. Figueiredo, Dr. Bezerra e Filomeno, só que sem que ela percebesse, até o momento em que, através daquela aplicação de passes, ela conseguiu então ter a visão e encontrar aqueles amigos a quem ela então solicitou realmente com muito fervor que dessem a assistência que a filha precisava naquele momento. André colocou, né, meu maior receio em tanto ouvir as situações horríveis que vemos no mundo é programada e certinha pelo mundo espiritual e me tornar insensível à dor do outro, né? A gente vai trabalhando, né, André? O importante, acima de tudo, é a gente olhar para o mundo sabendo que todos ali têm um propósito, todos têm um objetivo. E essas dores do mundo que vêm nos sensibilizar, vêm exatamente fazer com que nós desenvolvamos aquele amor, o amor verdadeiro pelo próximo, mesmo que nós não tenhamos condições ou não possamos, naquele momento, prestar algum tipo de auxílio, mas a compreensão já é uma manifestação desse sentimento, né, de olharmos com compaixão para aquelas pessoas. E esse é um exercício que nós temos que fazer exatamente para evitar essa indiferença pelas dores do mundo. Todos estão ali vivenciando o seu momento especial, né? Então é um trabalho realmente que todos temos que fazer. Muito bem, capítulo número 5, primeiras providências. Aqui então já começa trazendo para nós aqui um ensinamento valioso. O abortamento provocado sem justa causa é crime grave de que o espírito, somente a contributo de muita aflição, se predispõe a reparar, facultando que a vítima renteie-lhe ao lado em renascimento que ocorrerá futuramente sob densas cargas de ressentimento e amargura. Logo de início já traz para nós então o peso que é o abortamento. E ele coloca aqui para nós, né? O abortamento provocado sem justa causa é crime. Quais seriam as causas admissíveis para o aborto? Claro que nós vamos primeiro fazer aqui uma comparação com a legislação terrena, né? No Brasil, por exemplo, nós temos que o aborto é permitido quando a criança é anencéfala e, portanto, já é definido que ela não terá nenhuma expectativa de vida além do útero, no caso de estupros e no caso em que a mãe corre risco de vida. Em outros países tem ali a sua própria legislação, inclusive outros países que também trazem até a permissão, de acordo com a vontade da mulher, independente de qualquer justificativa. Mas além disso tudo, nós temos também ali justificativas, se podemos dizer assim, justificativas morais, em que cada indivíduo vai trazer ali, né, a sua capacidade de lidar com essa experiência. Então, como Erasto nos lembra, né, que Deus nos julga pelas nossas intenções, até mesmo nesse momento é feito um julgamento da própria consciência e cada indivíduo é conduzido para o seu conjunto de experiências de acordo com a sua capacidade de assimilar aquela responsabilidade, de lidar com ela. Então aqui nós temos as justificativas legais do mundo material e temos também ali as justificativas morais de acordo com a capacidade de cada indivíduo. Então cada caso é analisado de acordo com o perfil daquele indivíduo, das experiências, da sua capacidade de lidar com tudo isso. E aqui começa colocando para nós que inevitavelmente aquele mesmo espírito que foi abortado, no futuro ele estará novamente com aquela pessoa para que
novamente juntem, né, se juntem numa nova jornada, só que agora com a carga de ressentimento e amargura que infelizmente acabaram se acumulando. Bom dia, abraço. Aqui também ele fala de consequências, né? Olha que bastante esclarecedor para nós. Enfermidades de largo porte se encarregam de corrigir a atitude mental do delinquente que aborta, a fim de que os tecidos sutis do perispírito se recomponham para porvindouros cometimentos na área da maternidade. Então ele já fala para nós que as experiências dolorosas, ou experiências diversas, né, vamos dizer assim, surgem então para aquela pessoa que comete o aborto, assim como também para as pessoas que participam dessa experiência, trazendo ali aprendizados valiosos para que no futuro possam novamente se preparar para essa vivência da maternidade. Bom dia, Maza. E ele coloca para nós aqui também quais seriam essas enfermidades. Infecundidade e frigidez, qual ocorre com outros problemas femininos, decorrem naturalmente da usança irregular da sexualidade em encarnação passada, bem como de abortos perpetrados pela irresponsabilidade e requintes do egoísmo, que se fazem gênese de neoplasias malignas, logo depois ou em processos próximos de renascimentos, que existem ablação dos órgãos genésicos, quando não arrebatam a vida física de maneira fulminante, maceradora. Então ele trouxe aqui para nós algumas das situações. Claro que ele não fala para nós aqui de uma matemática exata, que aquele indivíduo que cometeu determinado ato terá como consequência, né, Y experiência. Então, esse XY para nós ele é muito variável, porque como a gente viu, depende muito das situações em que cada indivíduo vivenciou a sua experiência. Mas aqui ele fala para nós, por exemplo, sobre infecundidade e frigidez. Frigidez ali é uma disfunção, né, nas genitálias femininas, por exemplo, que provoca muito desconforto no ato sexual. E para isso acaba comprometendo relacionamentos afetivos, constrangimentos pessoais, a própria infecundidade. Então ele fala para nós dessas duas disfunções, em casos de mau uso da sexualidade em encarnação passada, assim como também de abortos perpetrados pela irresponsabilidade e requintes de egoísmo. Então olha só, irresponsabilidade, nesse caso, na forma como ela se relaciona afetivamente com outras pessoas, e também com requintes de egoísmo, quando ela toma a decisão deliberada de não querer ter aquele filho, sem nenhum drama de consciência. E aí fala para nós, por exemplo, sobre neoplasias malignas, cânceres, fala para nós aqui sobre retirada, a perda de órgãos genésicos, né? Nós temos ali no caso, né, de ovários, útero e outras situações extremamente dolorosas, ou até mesmo o caso da perda da desencarnação daquela que foi a vítima, aquela que foi a causadora, né, do abortamento. Nós estudamos lá no livro Coisas deste Mundo, aquelas tantas e tantas trovas que foram trazendo para nós uma visão desse mecanismo da lei de causa e efeito que vai trazendo para nós determinadas oportunidades de refazimento de acordo com o perfil de cada indivíduo. Então, não é aquela matemática também, o indivíduo que cometeu tal ato vai sofrer tal coisa. Nós vimos situações em que pessoas aparentemente cometeram atos semelhantes, mas tiveram consequências diferentes. E por que isso tudo? Porque cada indivíduo tem ali a necessidade de aprendizado de acordo com a sua necessidade. Então aqui trouxeram para nós algumas situações relacionadas com a sexualidade, com disfunções da sexualidade, relacionadas também com atos irresponsáveis do passado. Mas nós teremos, né, questões neurológicas, pessoas, por exemplo, com limitações intelectuais, limitações físicas, disfunções, por exemplo, no metabolismo, disfunções no sistema nervoso. Por que tudo isso? Exatamente porque cada indivíduo tem ali, né,
um débito a ser quitado conforme a lei de causa e efeito que foi violada. A Regina colocou, né, conheci uma pessoa, uma mulher muito especial, soube que ela era fruto de um estupro, né? Logo, longe de julgar o outro, mas sabendo dessa história, pensei que bacana que a deixaram nascer. Regina, nós tivemos a oportunidade de trazer uma discussão sobre esse tema aqui para nós, a respeito de como analisar aquela gestante que foi vítima de um estupro e acabou, né, engravidando, e como analisar a decisão que ela vai tomar. A nossa legislação terrena permite que o aborto seja provocado nesses casos, mas nós levamos essa questão para os amigos espirituais lá do Centro Espírita Leão Denis, como uma consulta espiritual, e eles nos trouxeram uma resposta. Disseram que essa escolha, essa decisão, ela está muito relacionada com a pessoa, com a mãe. Há muitas mães que permitem que seus filhos nasçam. Outras mães, naquele momento, sem condições, elas optam pelo aborto. Mas aí ele trouxe um ensinamento muito valioso, foi o Dr. Vitor que respondeu. Ele respondeu assim, que de nossa parte, dos espíritos, nós simplesmente dizemos, ela não conseguiu. Então, essa expressão, embora muito simples, ela é extremamente profunda, porque enquanto nós ficamos assim, ela deixou, ela não deixou, ela errou de novo, ela não errou, no plano espiritual, se por acaso um planejamento reencarnatório não deu certo, já começa a elaboração de outro para que a sequência permita que os espíritos se unam novamente em outras circunstâncias para se reequilibrarem perante si mesmos e perante as leis divinas. Então isso nós ficamos muito preocupados, né? Nossa, o indivíduo cometeu suicídio. No plano espiritual, ele não conseguiu dessa vez, vamos tentar de novo. Aquela mãe não conseguiu manter a gravidez até o final e ela praticou o aborto, vamos começar de novo. Vai atrasar um pouco mais a sua evolução? Sem dúvida que sim. Vai trazer dores para eventos futuros? Não tenhamos dúvida também. Mas tudo vai ser recomeçado, voltaremos novamente para as pranchetas e vamos fazer um novo desenho. Para que todos, mais dia ou menos dia, se restabeleçam, se reequilibrem. Então para nós é muito difícil, porque nós somos imediatistas, nós queremos ver as coisas acontecendo, tendo nós como testemunhas. Mas não somos nós que vamos avaliar, julgar ou dar ali uma melhor avaliação sobre a consciência daquela pessoa. Cada um sabe o que faz. Né? E é uma experiência realmente muito dolorosa. Então quando os espíritos dizem que ela não conseguiu naquele momento, outras vezes eles dizem que bom que ela conseguiu. E toda a reencarnação, como nós vimos aqui na introdução, ela passa por uma elaboração muito detalhada, envolvendo indivíduos encarnados e desencarnados, para aquele cometimento. Então é muito interessante a gente ampliar a nossa visão e perceber que esse mecanismo de planejamento reencarnatório, esse mecanismo da reencarnação, ele não é tão simples como nós imaginamos. Na verdade, ele segue ali uma visão que é tão ampla e tão profunda que nós estamos muito distantes da realidade. Não, sim, concordo. É uma história bacana de perceber que ela teve essa força. Tem mães que assumem, tem mães que permitem que a criança nasça e depois eles encaminham para a adoção. Então temos ali situações diversas. Então ali o amor ele vai preponderar de acordo com a capacidade de cada pessoa. Foi criada pela avó, cresceu, foi mãe, excelente colega de trabalho. Então a gente vê ali que esse planejamento, embora tenha sido doloroso de alguma forma, foi bem sucedido. Então, apesar dos débitos, apesar das dores que foram causadas, dores essas que nós compreendemos tão pouco. De vermos uma violência dessa acontecer, como nós vamos entender essa violência de acordo com os valores que nós temos aqui. Bom dia, Sandra. O Braço colocou lá em cima, o Tribunal da Consciência às vezes fala mais alto. Na verdade é o mais cruel de todos, Braço? Porque o indivíduo, quando ele não se perdoa, ele certamente ali sofre muito mais. Vamos lá então, Então aqui ele colocou sobre essas questões das consequências, no corpo do indivíduo, na consciência do indivíduo, após
ter feito essas escolhas equivocadas no passado. Não sendo o autor da vida, o homem dela não pode dispor ao talante das paixões primitivas sem rude comprometimento para si próprio. Então, como não somos nós os geradores da vida, no caso do aborto, aqueles que optam pelo aborto, na verdade, estão ali criando situações bastante dolorosas para si mesmos. Porque a visão que nós temos do mundo material hoje é assim, né? Então, a mulher, por exemplo, é dona do próprio corpo, a mulher que gera a vida. E, na verdade, quando nós vemos que o autor da vida não somos nós, criaturas, mas Deus. E quando nós dispomos da vida de acordo com os nossos caprichos, nesse caso, ao talante das paixões primitivas, nós então nos comprometemos profundamente. Emprestando elementos que corporificam o ser, torna-se instrumento das leis da criação que o honram com a oportunidade de cooperar no processo da evolução, não lhe facultando interrompê-la sem que incida em delito de alta importância. Então, emprestando elementos que corporificam o ser. Então, nesse caso, né, o casal que acaba se juntando, acaba se relacionando e iniciam a geração de uma vida física, se tornam, na verdade, instrumento das leis da criação, mas não são eles os criadores. Então essa é a visão que traz aqui para nós. Por isso que a sexualidade somente deve ser exercida quando responsável, sob as bênçãos do amor e o amparo da legislação em vigor, representativa no momento do grau evolutivo de cada povo. Então aqui também é interessante a gente ver como esse comentário que trouxe para nós é valioso. Então, primeiro, responsabilidade. Segundo, amor. E terceiro, amparo da legislação em vigor. E ele traz uma observação representativa no momento do grau evolutivo de cada povo. Então, a relação social que nós temos é uma relação regida por leis. Então nós vamos ter, por exemplo, né, a lei que aproxima, que une dois indivíduos na relação do casamento. Nós temos a legislação que traz o amparo para a criança, no caso, por exemplo, da paternidade, da maternidade, da segurança legal que permite isso. Então temos ali vários tipos de leis que vão trazendo amparo para todas as pessoas envolvidas nesse tipo de relação. Então, por isso, eles orientam para nós aqui, né, responsabilidade, amor e respeito para a nossa legislação. André colocou, né? É isso que eu acho difícil de entender. Estava programado de alguma forma um estupro? Creio que sim, mas de que forma aquela mulher foi escolhida? É muito complicado de entender. Aí, nesse caso, André, a gente vai entrar, como eu comentei com vocês, né? Quando nós olhamos a vítima hoje, é claro que nós nos compadecemos, e não apenas nesse caso. Tivemos, por exemplo, né, recentemente, e isso é uma matéria, inclusive, nos nossos telejornais, que falam sobre um grupo de indivíduos que foram localizados no Rio Grande do Sul, vítimas de trabalho escravo, né, de trabalho análogo à escravidão. E ali teve uma pessoa que falava que ele trabalhava na condição de escravo durante 40 anos. E que agora ele retornou para o Nordeste, para a Bahia e tudo mais. Quando nós olhamos uma situação como essa, não estou aqui trazendo nenhum tipo de justificativa, é apenas uma comparação. Quando nós olhamos hoje as vítimas, né, dos atos desumanos que nós vemos na nossa sociedade, nós ficamos chocados. Quando nós voltamos no passado e nós vemos aqueles que infringiram a lei, cometendo esses atos, nós olhamos por uma perspectiva diferente. Então, quando nós separamos aqueles que foram algozes no passado daqueles que são vítimas no presente, nós encontramos uma lacuna que não tem explicação e, portanto, a gente não entende por que isso acontece. Mas quando nós conectamos os dois, aquele algoz do passado volta para corrigir hoje. Em que condições? Não sabemos. Então, é difícil quando nós tentamos, da nossa perspectiva tão limitada,
tentar entender aquilo que para nós é inteligível, é incompreensível. Por isso que eu falei para vocês que o quão importante foi o nosso estudo daquele livro Coisas deste Mundo, porque Cornélio Pires ele foi trazendo para nós situações variadas naquelas pequenas trovas, naqueles pequenos versos, mostrando causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Se nós pegássemos uma trova naquelas quadrinhas e lêssemos apenas os 2 últimos versos, nós veríamos alguém que reencarnou com uma deficiência, alguém que reencarnou na miséria, alguém que reencarnou no sofrimento, e a gente fala, poxa vida, mas que tristeza. Quando nós conectamos esses 2 últimos versos com os 2 primeiros, aí a gente vai lembrar, fulano de tal cometeu tal coisa, retornou de tal forma. E aí a gente vai perceber que ele não veio, mas ele retorna. Então é muito difícil analisarmos racionalmente uma situação como essa, sem que nós tenhamos uma compreensão completa. Até porque nós temos também, nós somos muito passionais. E realmente o sentimento de compaixão, ele é muito presente nas nossas análises. Mas temos que pensar, primeiro, que tudo é perfeito, conforme as leis de Deus também são perfeitas. E segundo, que nós não temos capacidade de compreender aquilo naquele momento, pelo fato de nós não conhecermos a história daquele espírito ou daqueles espíritos. Né? Vai ser um ciclo eterno de algoz escravo, se não houve perdão de uma das partes. Né? E a gente lembra também que muitas vezes o indivíduo opta ou ele é conduzido para determinada experiência, não necessariamente para se juntar com aqueles que foram as vítimas, mas porque ele mesmo opta. Lembra quando nós estudamos, quando dizia assim, fulano pediu para vir dessa forma. Então a gente vê que é uma relação dele com ele mesmo, dele com a sua própria consciência. Não é dele com os outros para poder resgatar alguma coisa com o outro. Porque muitas vezes o outro já perdoou, já se restabeleceu. Mas é ele que precisa se reajustar perante as leis. E aí, portanto, ele solicita que isso aconteça. Então nós temos ali reencarnações individuais, temos reencarnações coletivas, que vão colocando indivíduos naqueles grupos, como nós vimos, no caso das catástrofes, dos desastres, né? Como algumas das trovas falaram para nós, mostrando exatamente isso, são os indivíduos se reajustando. Então nós não conhecemos. Portanto, né, que esperemos sempre o melhor, né, na vivência daquelas pessoas, que seja para elas realmente uma oportunidade de se resgatarem. A mãe me colocou ali, né? Só sabemos que não podemos julgar, né, sobre nenhum aspecto. Somos pequenos demais para isso, né? Então, da nossa parte, é sempre aquela visão otimista e construtiva, procurando sempre contribuir para que o mundo seja melhor, mesmo que seja esse pequeno mundo à nossa volta. E confiemos que todas as pessoas que vivem essas experiências dolorosas, tanto no caso das violências urbanas, das violências nessas coletividades, das guerras, né? Uma imagem bastante impactante para nós e que nos enche de interrogações foi aquela época em que o ISIS, né, aquele Estado Islâmico, invadiu aquela região da Síria, e aí então muitas pessoas acabaram se tornando, né, se exilando daquele país, buscando países aí na Europa para se refugiarem daquelas perseguições, e teve aquele caso daquele barco que virou e aquela criança de 3 anos apareceu boiando numa praia da Itália. E aí mostrava ali as pessoas do resgate carregando o corpinho daquela criança. Da nossa visão foi uma tremenda injustiça, mas qual é a história daquele espírito? Qual é a história daqueles espíritos? Então é muito difícil para nós fazermos uma análise objetiva se a nossa visão diz apenas ali o impacto do momento. Mas quando nós expandimos a nossa visão, compreendemos que aquele espírito imortal está vivendo ali uma série de experiências, uma série de situações que fazem parte do seu crescimento. Ainda bem que lemos e estudamos para podermos cada vez mais compreender tudo o que acontece nesse mundo de tanta dor, né? Porque do contrário nós ficaremos simplesmente revoltados com tudo. Não aceitaríamos as coisas como elas acontecem por falta de compreensão. Mas é aí que a doutrina espírita coloca para nós que a reencarnação não é simplesmente um capricho que nós escolhemos acreditar. É uma realidade.
E essa reencarnação, ela atua a partir de bases que nós ainda estamos muito distantes de compreender. 2 pontos importantes. Primeiro, que todos nós somos espíritos imortais. Portanto, nós estamos numa longa trajetória evolutiva. Segundo, as leis são perfeitas como são. Hoje pela manhã, só abrindo um parêntese, e a nossa história está ficando, né? Mas o importante aqui é a reflexão. Eu assisti a um documentário muito interessante que se chamava Os Chimpanzés Caçadores. Lá no Congo, um grupo de mais de 140 chimpanzés se juntavam naquela selva e eram observados por vários antropólogos que ficavam ali junto deles, acompanhando, filmando, analisando o comportamento deles como sociedade. E eles eram caçadores, eles caçavam outros macacos de outras espécies para se socializar e tudo mais. E era muito interessante a visão dos antropólogos olhando aquela cena sem interferir. Eles acabavam criando, de certa forma, uma afinidade com determinados indivíduos daquele bando, e aí então aquele indivíduo era espancado e morto. E eles não podiam interferir, porque eles estavam ali como observadores. Eles não podiam interferir na dinâmica daquela sociedade. Então as coisas vão acontecendo dessa forma. Nós observamos, vemos as coisas acontecendo como elas devem acontecer, e da nossa parte a gente vai ajudando como pode. Então assim, a nossa cabeça fica girando, isso porque nós estamos nesse processo de aprendizado. Imagina que não tem compreensão nenhuma. Simplesmente vai se revoltar e se tornar descrente. Haja prece. Exatamente, né? Se os assuntos surgem é porque o plano espiritual pede, não é verdade? Né? Então assim, o bacana desse livro é que ele tem uma história, mas no meio da história nós temos ali essas inserções de reflexão. E nós aproveitamos, claro, porque estamos aqui para isso, né? Para refletir, para analisar, para expandir a nossa visão. Então, todas essas situações que vão surgindo no nosso mundo afora, por mais impactantes que sejam, nós não podemos perder a confiança de que tudo está como deve ser. E se algo acontece é porque tem um mecanismo que faz com que isso aconteça, que nós estamos muito distantes de compreender. Então confiemos, é a nossa fé raciocinada. O Braz lembrou, né, na década de 70, quando comecei a ler a coleção André Luiz, a sensação era que o infinito tinha aberto, né, as portas para mim. É como se a consciência de repente desse um estalo, né, Braz? E aí então a gente começa a ver as coisas por uma nova visão. Mas é isso, né? Exato, André. Então é assim que a gente vai aprendendo, né? Vamos lá, é bem interessante aqui. Enquanto isso, né, a Angelina colocou para nós aqui, né? Olha só então aqui, obrigado pela colaboração, nosso querido custódio aqui conosco. Diz assim: os habitantes do vosso mundo, todos de uma forma ou de outra, têm atitudes a reparar, e não estão por acaso. Portanto, cabe a todos buscarem compreender que todos mesmos, tendes infrações à lei divina a reparar. Enquanto for possível, procureis nas leis morais condições de vos melhorarem. Então, em vez de nós nos preocuparmos, né, com o porquê das coisas, trabalhemos da melhor forma para que nós nos ajustemos a essas leis. Como ele coloca para nós aqui de uma forma bastante realçando, inclusive, né? Todos nós mesmos temos infrações a reparar. Então não podemos, né, deixar que as nossas paixões façam uma análise da realidade, mas usemos a nossa razão e confiemos sempre. Obrigado pela presença, querido amigo. Vamos lá. A Regina colocou, né? Nem água, comida ou ajuda veterinária esses repórteres podem dar, são meros espectadores. Aquele documentário ele foi uma lição para nós, né, Regina? Imaginarmos, por exemplo, o nosso custódio, nosso querido amigo. É o caso que a gente vê dos espíritos que nos acompanham, vendo essas situações, vendo cada um na sua prova, cada um se resgatando na sua expiação, e eles procuram sempre dar a motivação, mas não podem interferir, porque aquilo que estamos vivendo hoje
é uma consequência daquilo que nós escolhemos ontem. Então eis aí para nós o grande aprendizado, né? Bom dia, soldado. Isso aí, livre-arbítrio. Avançando um pouco mais, vamos lá. Então, como nós vimos aqui agora, voltando para a parte aqui do aborto que nós vimos, né? Não sendo o autor da vida, o homem dela não pode dispor ao talante das paixões primitivas, sem rude comprometimento para si próprio. Emprestando elementos que corporificam o ser, tornam-se instrumento das leis da criação, que o honram com a oportunidade de cooperar no processo da evolução, não lhe facultando interrompê-la sem que incida em delito de alta importância. Por isso que a sexualidade somente deve ser exercida quando responsável, sob as bênçãos do amor e o amparo da legislação em vigor, representativa no momento do grau evolutivo de cada povo. E aqui a gente vai ver, quando se fala sobre essa parte da legislação que representa o momento evolutivo de cada povo, nós vamos lembrar lá das leis morais no Livro dos Espíritos, sobre a evolução, né, a lei de sociedade, que fala sobre a evolução das leis. Então, enquanto hoje um casal toma uma decisão de se juntar, de constituir uma família perante a lei, nós temos em outros países pessoas que são conduzidas para esse tipo de relacionamento sem terem opinião. É o caso, por exemplo, de sociedades que ainda trazem adolescentes de 12, 13 anos de idade para se casarem e terem filhos sem terem a liberdade de escolha. Cada sociedade tem ali a sua legislação que representa os seus valores. Aí a gente vai lembrar de antropologia, que é um assunto que eu amo. A antropologia diz assim para nós: quando nós analisamos uma cultura, nós não podemos fazer julgamento, porque aquela cultura ela foi crescendo conforme a sua dinâmica foi se desenvolvendo. Então, para nós hoje dizermos que a nossa sociedade está certa e que aquela sociedade está errada, nós estamos nos precipitando. Porque nós estamos analisando segundo a nossa perspectiva. Mas aquela sociedade, aquelas pessoas que compõem aquele grupo, estão no seu momento evolutivo e nós não podemos simplesmente impor uma determinada visão violando as suas características. Todos nós tendemos para essa visão geral da evolução em que a lei de amor é definitiva. Mas para que nós alcancemos essa lei de amor que é suprema, nós temos estágios ainda para avançar. Então, por isso, essa legislação ela vai sendo aplicada em cada grupo. Ah, mas naquele país as mulheres estão restritas. É parte daquela cultura. E os indivíduos que estão vinculados a ela fazem parte dela. Então, quer dizer, é só para a gente poder perceber o quão ainda limitados nós somos para compreendermos tudo isso que diz respeito à evolução espiritual aqui do nosso mundo. Avançando, vamos lá. Só um instantinho. Peraí que eu cliquei no botãozinho errado aqui. Vamos lá. Em todo renascimento, observem, em todo renascimento, há razões propelentes que conduzem um a outro espírito, seja pelos automatismos vigentes no cosmo, e aqui a gente vai falar sobre essa força magnética que atrai os indivíduos para que possam se desenvolverem juntos, né? Seja pelas programações de elaboração cuidadosa, objetivando-se sempre o aperfeiçoamento de cada um, dentro dos impositivos das sociedades que os entrelaçam e seguram. Então, naturalmente os indivíduos se procuram ou os indivíduos são conduzidos para que nessa relação, em especial na relação entre pais e filhos, eles estão juntos por um motivo. Não é o acaso que faz isso. Aqui só um instantinho. A Andrea colocou, né? É mais fácil falar que a outra sociedade está errada e não ver os erros da própria sociedade. A gente fala aqui nesse caso, né, Andrea, dos erros mais gritantes, né?
aquelas sociedades que são muito diferentes umas das outras. Então a gente tem esse choque cultural e a gente começa a julgar, por exemplo, né, você vai numa comunidade indígena e a gente diz assim, mas como eles são atrasados? Como esses indígenas vivem de uma forma tão precária? Nós não, nós vivemos num grande centro urbano e, portanto, a nossa sociedade é civilizada. Mas, na verdade, nós estamos falando em estágios evolutivos. Cada indivíduo se encontra no lugar, no momento e na forma como precisa, inclusive vivendo coletivamente. Isso são esses tipos de valores e essa visão que nós precisamos transformar, coisa que nós não conseguimos, porque sempre temos aquela ideia egocêntrica, ou seja, eu sou sempre o centro da visão, em que a minha visão geral é sempre a visão que vai julgar e analisar o ponto de vista do outro. E na verdade nós temos que analisar uma visão teocêntrica, no sentido positivo, naturalmente, em que nós temos, né, porque a palavra teocêntrica, ela vem da Idade Média, em que houve muito conflito por causa disso, né? Mas hoje, quando nós falamos em teocêntrica, nós falamos das leis morais, em que tudo é analisado a partir da perspectiva de Deus, e não da perspectiva do homem. Né? Então isso é importante para nós. Na Holanda, fala que a Itália é a África da Europa. Olha só, a Sandra que vive lá na Itália sente isso na pele, né? Olha só que coisa, não sabia dessa, né, Sandra? Mas está aí para nós uma lição. Né? Tudo depende do ponto de vista. O soldado lembrou, né, a pessoa coloca a sociedade dela como centro mundial e que é muito natural. Né? A Andrea colocou, né, para mim a mais chocante é a Índia, né, com tanta evolução, elevação espiritual e tanta tristeza social com a ideia de castas, né? Mas essa questão de evolução espiritual, na verdade, eles são muito religiosos, né, Andréa? Uma sociedade muito religiosa não quer dizer necessariamente uma sociedade espiritualizada, porque essa religião ela pode ser apenas uma prática, né? Uma prática protocolar daquela sociedade, uma educação que eles têm, mas não necessariamente, né, não necessariamente uma evolução espiritual. Então realmente nos choca quando a gente olha, mas cada espírito está no lugar e no momento que precisa estar. Só avançando um pouco mais, pessoal, para a gente poder fechar. Não, eu entendi. Sim, é a mais antiga das religiões, né? Mas ainda assim continua nesse processo, sempre de muitas práticas, muitos deuses, muitos rituais, mas espiritualmente ainda tem muito a evoluir. Né? Assim como também o Brasil, por exemplo, um país muito religioso, olha quanto ainda nós temos que caminhar. E muita intolerância também, verdade, né? Então vamos lá, pessoal. Então ele coloca para nós aqui a união dos indivíduos, então. Desse modo, cada qual renasce nem sempre onde merece, mas onde os fatores, as condições lhes são mais propícias ao avanço. Então aqui, ó, esse comentário desse parágrafo, ele se encaixa exatamente aqui nas nossas reflexões. Quando a gente fala sobre países, continentes, regiões do mundo, né? Desse modo, olha só, cada qual renasce nem sempre onde merece, mas onde os fatores, as condições, são-lhe mais propícias para o avanço. As ingerências precipitadas nas programáticas das vidas, por esse ou aquele motivo, redundam quase sempre em decepções, desastres ou perturbações que poderiam ser evitados. São essas ingerências precipitadas, ou seja, nós somos regidos pelos nossos instintos mais primitivos, pelas nossas paixões. E essas ações que nós tomamos baseados nesses impulsos que nós nem sempre controlamos ou compreendemos, acabam interferindo nas programáticas das vidas. Ou seja, a nossa programação reencarnatória, que é muito bem desenhada, muito bem ali delineada, acabam depois sendo deformadas pelas nossas escolhas. E por aí então quase sempre redundam em decepções, desastres ou perturbações que poderiam ser evitados.
Regina colocou, né, e também para contribuir para aquele local e habitantes, né? Então é uma troca, né? O indivíduo leva a sua contribuição e absorve aquilo que faz parte da coletividade. Então é uma troca contínua, né, em que todos vão crescendo. O Mami colocou, né, gostaria de ter nascido na Finlândia, mas nasci e vivo no lugar certinho para o meu aprendizado, né? É aquela história, né, Mami? Chegava assim, onde você quer reencarnar, minha filha? Na Finlândia. Dá um tapinha nas costas, daqui 5 encarnações a gente volta a conversar. E aí depois a gente põe o pé na realidade para encontrar com aqueles que nós precisamos, com as situações que nós precisamos, e quem sabe, porque lembrando que na Finlândia, embora seja ali um dos países mais desenvolvido socialmente do nosso mundo, né, no nosso planeta, é um país que se encontra no mundo de provas e expiações. Então é aquela ilusão do Titanic, né? Tem pessoas que estão na 3ª classe e tem pessoas que estão na 1ª classe, mas quando o navio afundou, todo mundo foi. Né? Então estar no mundo de provas e expiações, você pode ter condições sociais melhores ou piores, mas o que vale é quais são as conquistas morais que o indivíduo conquistou naquele lugar, alcançou naquele lugar. Né? Então isso que é valioso para nós. Mas certamente a gente tem ali os nossos sonhos, né? Queria ter reencarnado em tal lugar. Aí vão dizer assim, mas você não lembra, filha, que você acabou de chegar de lá? E aí está, né? Eu já desisti. Quero reencarnar aqui no Rio, aqui mesmo no Rio, né? Tá tudo errado, mas quando eu voltar pode estar melhorando, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Muito bem, vamos lá, pessoal. Para finalizarmos, então, está muito legal o nosso debate aqui, a história está ficando em segundo plano, mas no próximo encontro a gente faz uma revisão do que nós conversamos até aqui, porque está muito interessante aqui esse debate. Bom, aqui no próximo, agora ele vai começar a entrar efetivamente na história de Julinda, depois de falarmos sobre responsabilidades do aborto, da gestação, na verdade, né? Responsabilidade da maternidade, do aborto, consequências, por que indivíduos reencarnam junto a determinados indivíduos, etc. Agora vamos para a história mesmo. Julinda, diz aqui para nós o nosso instrutor, imatura e desequilibrada, com viciações que a retinham em malhas de obsessões sutis, porque temesse, embora inconscientemente, a presença do antigo companheiro, agora na condição de filho, não tergiversou, ou seja, não vacilou em interromper-lhe o processo fetal, tombando em fundo fosso de desequilíbrio psíquico. Olha então aí que é a consequência dela. O espírito, sentindo-se frustrado, e porque anelasse pela ocasião que sabia de incalculável proveito, por ser ainda rebelde, deixou-se comburir pelo ódio, persistindo na vingança injustificável, convertida em luta feroz, com o objetivo de eliminar o corpo da inditosa para guardá-la depois do túmulo, onde prosseguem de esforços de largo porte. Então foi colocado para nós que esse espírito, Ricardo, o nome dele, vinculado a Julinda em relações do passado, viria agora como filho para que pudessem se resgatar. E ele trazia, como foi colocado aqui, anelasse pela ocasião que sabia de incalculável proveito. Ele sabia que essa reencarnação seria para ele e para eles de grande proveito. Porém, frustrado com o aborto que ela praticou, ele foi novamente, então, acabou sendo realimentado no ódio que ele sentia daquele passado em que eles tiveram aquele relacionamento desequilibrado, e agora ele volta mais persistente, volta muito mais dedicado nessa vingança. E o seu propósito era destruí-la, fazer com que ela entrasse nesse processo de desequilíbrio psíquico, tomada por uma profunda depressão que a levaria ao suicídio, e depois do suicídio ela espiritualmente sofreria as consequências. Observemos aqui o abismo em que ela se lança no momento em que ela toma essa decisão. E ela o faz, como nós vimos aqui, deliberadamente, porque ela simplesmente disse: eu não quero engravidar porque meu corpo me pertence. E eu não quero ter meu corpo deformado por uma gravidez. Só que inconscientemente ela sentia, como foi colocado para nós aqui, porque temesse, embora inconscientemente,
a presença do antigo companheiro, agora na condição de filho, ela não vacilou, não targiversou em interromper-lhe o processo fetal. Então, se por um lado, conscientemente, ela não queria essa gravidez, porque ela não trazia o prazer que ela sentia, né, de ser bonita, de ser desejada, inconscientemente ela tinha aquela rejeição pela presença desse espírito. Se por acaso fosse um outro espírito que acabasse a envolvendo em sentimentos diferentes, ela poderia até lutar contra essa tendência do aborto, né, porque ela sentia aquele prazer que a presença daquele espírito poderia proporcionar. Mas como se não bastasse a própria vaidade que ela tinha ainda a incompatibilidade vibratória que ela sentia daquele espírito, aquela rejeição. Eis que ela então tomou a decisão pelo aborto. Bom, pessoal, vamos parar por aqui então, porque agora nós vamos entrar, a partir desse ponto, na descrição da realidade que ela está vivenciando. Então vamos falar para nós aqui sobre o estado clínico dela naquele momento, né, sendo acalmada com altas doses de sonífero. Então ele vai começar a entrar agora aqui em detalhes da condição de Julinda lá no hospital. Tá? Então a gente para por aqui para não alongar, até porque nosso tempo já chegou aqui no horário. E vai falar também aqui agora da visão espiritual do hospital e da visão espiritual da relação dela com as entidades que lá estavam. Então agora a gente sai dessa visão mais geral, mais filosófica que nós estudamos e vamos agora para a nossa história, analisando aqui as condições das nossas personagens. Então é isso, né? Muito legal, né, o assunto que a gente tratou hoje. Provocante, instigante, mas ainda muito aquém, né, muito além da nossa capacidade de compreensão. Mas só o fato de nós estimularmos o nosso raciocínio, já vemos aí o quão ainda estamos, o quanto ainda temos que aprender, né, sobre esse tema, sobre esses assuntos. Dá fácil, né? Muito legal. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, né, me perdoem por desviar tanto do assunto da nossa história e por abrir tantos parênteses, trazendo para